Olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais esta videoaula e hoje vamos aprender a criar a nossa primeira macro. Isso mesmo. Então, desde já, fortalece este vídeo com o teu like, compartilhe esse vídeo com os teus colegas e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as tuas notificações. Dito isto, vamos planilhar. Então, a gente já está aqui com a nossa pasta de trabalho do Excel aberta. O que vamos fazer é salvar este arquivo de modo que as macros que a gente for gravar, elas permaneçam. Porque quando a gente faz de uma forma que não é dessa que eu vou mostrar a vocês, nós podemos perder as nossas macros. Então, salvar como, procurar, e aí você vai escolher o local que você quer salvar. No meu caso aqui, eu vou escolher área de trabalho, tá aqui, e vou dar o nome minha primeira macro. Aqui, se você for olhar o tipo, no meu caso, como eu faço muita macro mesmo, eu deixei por padrão ficar essa opção aqui, que é o que você precisa escolher. Pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. Por padrão, ela vinha assim, ó, pasta de trabalho do Excel. Então você vai lá e clica na segunda opção, porque ela vai estar habilitada para receber os códigos que são chamados de macros. Feito isso, eu posso salvar este arquivo no local que eu desejei. Salvar. E se você for observar, gente, essa macro aqui, ó, essa parte de trabalho que tem macro, ela possui uma exclamação. Obviamente que tem modos que possuem gravação que não tem essa exclamação, mas por padrão você vai identificar se uma pasta de trabalho tem macro ou não por essa exclamação aqui. Eu vou criar um arquivo novo aqui, deixa eu diminuir o zoom, que vai ser isso aqui, ó, planilha do Microsoft Excel. Observe que essa planilha que eu acabei de criar é diferente da primeira. Essa daqui não possui macro, então ela não tem aquela exclamação. Essa daqui não tem essa aqui tem exclamação, quer dizer que ela possui macros. Obviamente que a regra não é essa, porque tem um outro tipo de planilha que eu posso salvar, que ela consegue armazenar as macros e ela não tem exclamação. Mas por padrão, você identificando que ela possui exclamação, ela tem macro ali. Então, sem mais delongas, vamos voltar aqui ao que interessa. Primeira coisa que você vai fazer é clica na celular 1, seleciona um intervalo que você acha que fique ok, e aí você vai fazer o seguinte: eu vou colocar qualquer coisa aqui, vou colocar assim macros, só o nome assim, macros. Depois que a gente selecionou e na célula ativa, que no meu caso é a 1, eu coloquei macros, você vai pressionar Ctrl, a tecla Ctrl, pressiona e depois aperta Enter. Fazendo isso, automaticamente o Excel vai pegar o nome que colocamos e vai replicar para todo o intervalo que foi selecionado. Então a gente tem aqui algumas informações para poder trabalhar. Qual vai ser a lógica aqui que a gente vai fazer? Digamos que você tem uma coluna específica que de volta e meia você tem que estar apagando os dados, colocando, atualizando e tal. Então, o que você pode fazer? Porque a ideia aqui é justamente você verificar tudo aquilo que você repete de forma comumente para poder acionar uma macro, fazer essa repetição e agora ela vai fazer esse papel que você faria todo o santo dia, toda hora. Nesse caso vai ser uma coluna que vai ser sempre limpada para receber novas informações. Como é que a gente faz isso aqui? Primeira coisa, você vai ter que habilitar esta guia chamada desenvolvedor, que por padrão não vem habilitada. Então você vai vir aqui, ó, arquivo, opções, vai escolher aqui, ó, personalizar faixa de opções, porque isso aqui é uma faixa de opções. Por padrão, ó, a guia desenvolvedor vai vir assim, ó, desmarcada. Então você vai localizar ela e vai marcar, né, nesse checkzinho aqui e dar OK. Dando OK, você vai ver que o menu desenvolvedor irá aparecer. Clicando nele, você pode estar estranhando porque é coisa extremamente nova para quem nunca fez isso, mas você vai começar a se familiarizar com o tempo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é
acionar aqui esse botão ó, de gravar macros, gravar passos, gravar ações. Vou clicar aqui. Quando eu clico nesse botão, vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor, alguns detalhes que nós precisamos entender aqui. Primeira coisa é, você pode dar um nome para macro, o nome que você quiser. Você pode colocar um atalho e uma descrição. Neste caso, eu vou colocar o nome de limpar células, por exemplo. Na programação, você tem que ter cuidado. Por quê? Quando células, o ideal é você não colocar acento, porque isso pode trazer problemas. Então, acento, espaço, caracteres especiais, nada disso é aceito para você renomear suas macros. Então eu coloquei aqui limpar célula com espaço. Se eu tentar salvar aqui, ó, dar um OK, ele diz que não aceita. Isso não é permitido. Então a sintaxe está incorreta. Então, se você quer fazer com espaço, então o ideal é que você coloque underline. Então aqui ele aceita. É o caractere especial que você pode estar utilizando sem nenhum problema, é o underline. Outra coisa, você pode colocar números na macro, desde que o número ele não inicie uma macro. Então, se eu colocar o número aqui e dar OK, ele também não vai aceitar. Então, não pode iniciar com o número. Eu posso até colocar o número depois. Limpar de célula 1, limpar célula 2. Isso eu posso. O que eu não posso é iniciar com o número, tá? Então, eu vou colocar aqui limpar células. Em relação ao atalho, você tem que ter muito cuidado com isso aqui. Por quê? Se eu colocar, por exemplo, Ctrl V, note o seguinte, já existe um atalho que o nome é Ctrl V, que eu faço aqui, colo valores. Então, se eu fizer isso, eu vou estar perdendo um atalho para acionar o atalho que eu chamei de limpar células. Então, se você quer muito utilizar um atalho ao invés de um botão, o que é que você vai fazer? Você vai segurar Shift e mais uma letra que você deseja, por exemplo, Ctrl Shift H. Pronto. Então, eu não vou mais acionar esse atalho com uma tecla só, que provavelmente já existe nativamente no Excel e vou estar perdendo. Então, para isso não acontecer, você seleciona Ctrl Shift mais uma letra. Então, ele vai se tratar agora de utilizar 3 teclas. E aqui você pode colocar uma descrição. Esta macro limpa a coluna K. Então, dizendo que essa macro aqui vai limpar a coluna K. Vou colocar um ponto aqui para finalizar. E nesse caso eu não vou querer teclas de atalho, tá? Vai ser apenas com o botão que a gente vai fazer isso depois. Então eu chamei de limpar células. Não pode ter caracteres especiais, por exemplo, arroba. Se eu clicar aqui, não vai aceitar, tá? Ele aceita aqui no lugar do espaço, um underline. Mas eu gosto de colocar assim, limpar células tudo junto e cada palavra iniciando com letra maiúscula. Feito isso, pessoal, já passamos todas as informações que são necessárias. Eu vou dar aqui um confirmar. Observe que o botão que iniciamos estava como gravar macro. Agora é parar a gravação. Significa que o Excel, tudo que eu fizer em relação a ações, ele vai estar gravando neste momento. Outra coisa importante de dizer é que o Excel ele não considera o tempo. Então observe que já tem alguns segundos que eu cliquei no botão iniciar macro e confirmei após dar o nome. Esse tempo que o Excel que eu levo para aplicar entre uma ação e outra, o Excel não considera. Por exemplo, se eu dei esse play hoje, se amanhã ou daqui a 1 ano, 2 anos, 100 anos, eu for lá e clique em uma primeira ação, esse tempo não será considerado para o Excel, tá bom? Então, já cliquei aqui para iniciar minha gravação. Agora ele está pedindo para eu parar, então, antes disso eu vou fazer tudo que eu preciso. Como nesse exemplo que eu dei, a coluna K vai ser a coluna que eu vou estar sempre limpando, modificando. Então, a primeira coisa é clicar na coluna K. Então, vou aqui, aproximo o mouse da coluna K, cliquei. Como eu quero limpar, eu clico na tecla Delete. Então, a tecla Delete vai se encarregar de limpar todo o conteúdo que está na coluna K. Ou se fosse mais colunas, se fosse linha, você poderia fazer isso. Então, se fosse linha, você poderia fazer. Eu não vou clicar aqui e ficar clicando, porque cada clique que eu der, o Excel vai ficar gravando esses aí. Então, não vou querer fazer isso. Já cliquei na coluna K, vai ser coluna K. Então, eu vou clicar aqui em Delete. Pronto. Então, o que foi que eu fiz? Cliquei na coluna K e deletei, limpei.
Já posso parar a minha gravação nesse exato momento. Para minha gravação. A gente vai ver que vamos ter que regravar ela depois para melhorar um pequeno detalhe aqui. Agora eu vou clicar aqui, ó, no próprio menu desenvolvedor, aqui nessa maleta que ela pertence ao grupo controles, ó, ela tem a opção de um botão. Vou clicar no primeiro item, que é um botão, e vou desenhar esse botão de acordo com aquilo que eu entenda que seja suficiente. Assim que eu termino de desenhar o botão e solto, automaticamente essa janela vai aparecer para mim. E eu vou ter aqui a opção de selecionar qual macro eu vou ali estar associando aquele botão. E observe que quando eu clico na macro, até a descrição aqui aparece, a descrição. Você não é obrigado a colocar, tá? Agora vou confirmar aqui como ok. Automaticamente a macro já está aqui. Agora vou aproveitar aqui que o botão ainda está no modo de edição. Vou selecionar o texto aqui, vou deletar, vou colocar limpar. Vou limpar, pronto. Quando eu clico, você vê que ele aparentemente não fez nada porque não tem informações. Então vamos aqui, ó, clicar em Ctrl C, Ctrl V e vou clicar em limpar. Funciona, mas observa que temos que ajustar este detalhe aqui, gente, ó. Qual detalhe? E tem que ajustar essa parte para quando eu limpar não ficar com a coluna K ativa. Então esse detalhe que eu passei para vocês é importante. Sempre que você for gravar a macro, tenha em mente tudo, exatamente tudo que você precisa fazer. Porque essa macro foi simples, eu vou lá, regravo e ajusto. Mas aquelas macros que é bem complexa, você faz muita coisa. Então que você tenha tudo bem definido, coloque no papel certinho, porque se você errar qualquer coisa, você vai ter que refazer tudo de novo, tá? Porque eu estou gravando, então se eu clicar uma coisa errada, você vai fazer aquela coisa errada lá. Então vamos lá regravar aqui para você ver, ó. Grava macro, e vou dar o mesmo nome, ó, limpar células, tudo junto, sem espaço, como a gente já falou, que não aceita nem espaço, nem caracteres especiais, sem acento, nada disso. Se você quiser ter espaço, você pode colocar aqui, ó, um underline, mas eu gosto de escrever assim. Feito isso, eu vou dar um OK. Quando eu dou OK, você fala assim, ó, já existe uma macro com o nome limpar células. Quer substituir? Sim. Vamos agora replicar a mesma lógica. Clicar na coluna K, embora não esteja vazia, ela esteja vazia, mas o Excel vai replicar mesmo assim. Clico no botão Delete. Depois disso, para não ficar ativa a coluna K, vou clicar aqui no A1. Agora vou lá e para a gravação. Vamos ver como é que ficou. Observe que como eu não mudei o nome da minha macro, eu não preciso criar um outro botão e fazer o mesmo processo. Porque como o nome é exatamente o mesmo e aquela macro limpar as células já estava associada aqui, então ela já entendeu e já posso clicar aqui, ela replica. Mas se por acaso você mudasse o nome, ou você quisesse colocar uma outra macro aqui, como é que eu faria? Você irá clicar com o botão direito, aqui em cima do botão, e aqui você poderia estar editando de novo, ó. Se eu clicar aqui, ó, eu posso editar de novo, clicando em editar texto. Deixa eu clicar aqui fora, editar texto. Nesse caso, digamos que você fez uma macro nova e quer mudar a macro, então você clica o botão direito em cima do botão, atribuir macro, e lá vai ter a lista do que você fez. Clico aqui e OK, tá? Nesse caso nem foi necessário porque, como eu falei, o nome não foi mudado. Então Ctrl C, Ctrl V, limpar. Então ele limpa rapidamente e clica na célula A1. Vamos fazer uma outra lógica aqui, que é a seguinte. Eu vou criar uma lógica para poder ele adicionar uma nova planilha, fazendo aquilo que a gente já viu. Primeira coisa é clicar no botão Grava Macro. Vou dar o nome a ela para ser fácil de identificar depois, senão eu vou ficar lá uma coisa 345, eu não sei o que é MESH 345. Quando eu coloco o nome, fica mais intuitivo. Aqui nesse caso eu vou colocar add planilha. Então add de adicionar a planilha, tá? Se você quiser colocar underline, você coloca, sem nenhum problema. Só não pode colocar o espaço lá. OK. Vou clicar no botão mais, adicionei e vou para a gravação aqui em cima. A gente vai ter que ajustar, mas só para você ver que isso pode acontecer com você. O que? Você vai gravar macro, de repente você vê que precisa ajustar. Você vai ter que fazer lá o ajuste sem nenhum problema. Então vou desenhar um botão novo aqui. Vou desenhar um botão novo. Soltei.
Quando eu solto, então o que eu gravei aqui, ó, ADD planilha e limpar as células já está aqui. Então o meu é ADD planilha, ok? Eu nem esqueci de renomear, vou clicar no botão direito e vou editar o texto. ADD planilha. ADD planilha. Ficou um pouco pequeno, botão direito, clico em cima de novo e redimensiono aqui para poder ficar bacana. Aí. Essa planilha aqui nova eu vou excluir, tá? Você vai ver que não tem aqui. Ele será adicionado quando eu clicar aqui em ADD planilha. Vou clicar uma vez. Cliquei, olha só. O Excel adicionou. Aí você fala, poxa, adicionou, mas trocou de planilha. Eu não quero isso. Exatamente. Por que aconteceu isso? Porque quando eu adicionei planilha, eu parei exatamente quando ele ativou. Porque sempre que ele cria uma planilha, ele fica com aquela planilha ativa. Então eu vou ter que fazer o quê? Adicionar uma planilha nova, depois voltar para minha planilha principal. Então eu tenho que gravar a macro fazendo exatamente isso. Senão ele vai sempre adicionar a planilha. Vou voltar, vou adicionar. Então ele vai sempre ativar a planilha que ele acabou de criar. Tá bom? Então eu vou apagar esse aqui tudo de uma vez. Como é que eu faço? Como essa aqui está ativa, então seguro o Shift e vou até a última planilha. Com todas ativas, eu posso clicar no botão direito e excluir. Então ele apaga tudo de uma vez. Bom, vamos regravar essa macro. Como? Desenvolvedor, gravar macro. E aqui vou dar o nome, ó. ADD underline planilha. Planilha. Vou dar um OK, ele vai dizer que já existe. Sim, quero substituir. Então eu vou clicar aqui no maisinho. Depois vou clicar para voltar e ativar minha planilha principal. Cliquei. Feito isso, eu posso até, se eu quiser que fique com a célula A1 ativa, então eu venho aqui, ó, A1. Pronto. Para a gravação, já foi. Como eu falei, como já a planilha foi modificada, então ela está com a mesma macro aqui, só que com a ação que acabei de fazer, já inclusa na macro. Então, ADD planilha, observe, planilha 7. Deixa eu até apagar essa aqui, vamos adicionar uma, ADD planilha. Olha só, ele adicionou, ativou a planilha e clicou no A1. Vou clicar aqui para você ver, ó, clicar no S. ADD planilha. Ele adiciona a planilha, volta para a planilha principal, porque quando a gente adiciona, você sabe que ela sempre ativa, ó. Então ele adiciona a planilha, volta. Se ela não estiver aqui, independente tiver, ele vai lá e força a ficar aqui no A1. Então eu posso adicionar uma, duas, três, quando eu quiser. Ele vai sempre adicionar e voltar a ativar a mesma planilha. É tão rápido que nem parece que ela tá fazendo o processo. Mas parece que ela só está piscando, né? Mas na verdade ela está indo e voltando muito rápido. Então essa piscadinha no botão é justamente porque ela está indo e voltando, tá? Então o botão, quando ela vai para outra planilha, não tem botão. Quando ela volta, tem botão. Então fica parecendo que ela está sumindo, né? Mas na verdade isso está acontecendo. Então pessoal, é assim que a gente faz para criar as nossas lógicas com macros. Obviamente que macro não faz tudo. A gente tem que se aprofundar mais para fazer coisa mais complexa. Mas aquilo que a gente consegue fazer de forma bem simples e básica, nosso dia a dia, a gente consegue estar automatizando com macros, tá? Então espero ter ajudado você. Hoje ficamos por aqui e te aguardo na nossa próxima videoaula. Valeu!